Então, pessoal, nosso estudo de hoje ele é relacionado à hidrostática, tá? O que é hidrostática? A hidrostática é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados aos fluidos, tá? Então, tudo que for fluido, nós vamos estudar nesse assunto. Não somente a água ou os líquidos, como algumas pessoas pensam, mas os gases também estão incluídos nessa parte de fluidos, tá? Então, a gente vai começar falando de hidrostática, relembrando algumas histórias, né, e mitos a respeito desse assunto, porque esse assunto de hidrostática tem vários fenômenos que são interessantes. O primeiro fenômeno que nós vamos falar é sobre Arquimedes, tá? Arquimedes, para quem não sabe, é aquele cara que falou eureka, né? Vem essa palavra, né? Essa expressão vem dessa história de Arquimedes. Calma aí. Então, Arquimedes ele tinha que descobrir se uma coroa ela era feita totalmente de ouro, tá? E para isso ele usou o conceito de hidrostática, que é o conceito de empuxo, que nós não vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, mas ele tem a ver com isso, tá? O estudo que nós vamos fazer é um estudo relacionado aos fluidos, principalmente a água inicialmente. Antes da gente entender a história de Arquimedes e esse conceito de empuxo, nós temos que ter a propriedade de alguns conceitos físicos. O primeiro conceito físico que nós vamos falar hoje é o conceito de densidade e massa específica. Tem muitas pessoas que acreditam que densidade e massa específica são a mesma coisa, mas não são. A densidade está relacionada com a massa de um corpo e, em contraponto, o seu volume, tá? Então, quando a gente pensar na densidade, a gente vai olhar para a massa desse corpo dividido pelo seu volume. E a massa específica? A massa específica é representada por essa letrazinha aqui, o μ, e ela também tem o mesmo conceito, massa específica sobre o volume. Mas qual é a diferença da densidade para a massa específica se as duas possuem a mesma fórmula? A diferença está no seguinte: quando nós formos falar de densidade, a gente vai pensar realmente em um objeto. Por exemplo, eu pego um cubo e esse cubo ele é oco, né? Então, vou colocar esse cubo em um determinado líquido. E eu quero saber se esse cubo vai afundar ou se esse cubo vai flutuar. Quando eu penso assim, eu estou pensando no conceito de densidade. Por quê? Porque esse cubo pode ser feito de chumbo, mas se, por exemplo, ele for oco e dentro, no seu interior, estiver o ar, esse cubo, a tendência dele é flutuar. Então, esse cubo vai flutuar. Agora, se eu pego uma bolinha de chumbo e coloco num líquido na água, essa bolinha de chumbo vai afundar. Por quê? Porque quando eu olho para a bolinha de chumbo, que ela é toda preenchida de chumbo, que não tem ar em seus componentes, a gente vai olhar para a massa específica dela e não para a densidade dela. Olhando para a massa específica dessa bolinha, essa bolinha, a tendência dela é afundar. Por quê? Comparando a massa específica da bolinha com a massa específica da água, o que acontece? A bolinha tem uma massa específica maior do que a da água. Então, na água, a bolinha vai afundar, tá? Então, a gente vai olhar para isso. Quando a gente trabalhar com massa específica, a gente vai olhar para um componente ou para uma substância que é totalmente preenchida, tá? Que ela é compacta. Quando a gente for olhar para a densidade, a gente vai levar em consideração as misturas que eu tenho ali naquele objeto, tá? Ou seja o ar, ou seja a madeira e por aí vai, tá bom? Então, a massa específica é calculada através dessa fórmula aí, massa sobre o volume. A gente tem uma ideia errada e muitas vezes a gente fala que um corpo, quando ele está na água, ele afunda porque ele é mais pesado que a água. Mas na realidade ele não é mais pesado que a água, ele é mais denso do que a água. Exemplo disso é o Mar Morto. O Mar Morto tem lá uma ideia, né? As pessoas que nunca viram nenhum vídeo, nunca foram pesquisar,
As pessoas falam que tudo que está no Mar Morto flutua, né? Então, se você entrar no Mar Morto, a tua tendência é flutuar. Mas por que a gente flutua no Mar Morto? A gente flutua no Mar Morto porque o Mar Morto ele tem uma quantidade de sal muito grande em sua água. Então, todo objeto que você coloca ali no Mar Morto, a tendência dele é flutuar. Por quê? Porque a densidade do Mar Morto se torna tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer objeto que está ali acaba sendo menos denso do que o Mar Morto. Então, a tendência é esse objeto flutuar quando ele está no Mar Morto, tá? Então, vamos para as unidades. Olhando aqui para essas unidades, deixa eu botar a caneta aqui, ó. Unidade da massa específica. Nós podemos utilizar no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos o quilograma por metro cúbico, tá? Mas nós podemos utilizar outras unidades, como por exemplo, deixa eu botar a caneta aqui, o grama por centímetro cúbico, tá? Ou o quilograma por litro. Essas são unidades também que nós vamos trabalhar a partir de agora, quando nós vamos falar de densidade, tá bom? Outro conceito importante para a gente estudar aqui é o conceito de pressão, tá? Quando nós falamos em pressão, o que nos vem à cabeça? A pressão, ela é uma grandeza relacionada com a força, realmente, tá? Então, a pressão, ela vai ser calculada como? Pressão vai ser força sobre área. Então, quanto maior a área, vocês podem reparar aqui nessa fórmula que a área é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a pressão, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Exemplo disso são as meninas que já utilizaram salto alto. O que acontece? Quando o salto é muito fino, a pressão nos pés ela é muito maior. A gente sente muito mais dores nos pés. Quando o salto já é mais grosso, a pressão é menor. Por quê? Porque nós aumentamos a área e nós vamos diminuir quem? Diminuir a pressão. Outro exemplo é quando você pega uma faca e você vai cortar um pedaço de carne. Quando você pega a faca e vai cortar um pedaço de carne, se essa faca não estiver amolada, vai ser mais difícil você conseguir cortar aquele pedaço de carne. Por quê? Porque você vai aumentar a força que você vai ter que fazer, porque você aumentou a sua área de contato da faca com a carne. Agora, se por exemplo, você amola essa faca, você amolando essa faca, o que vai acontecer? Você diminui a área de contato da faca com a carne, então vai ser muito mais fácil a faca conseguir perfurar a carne. Fazendo isso, perfurando a carne, nós vamos ter o quê? Que a pressão vai ser o quê? Muito maior, tá? Então, quando eu diminuo a área, eu aumento a minha pressão, tá bom? Como é que a gente calcula a pressão mesmo? Relembrando, pressão vai ser igual força sobre a área, tá? E aí eu botei para vocês em algumas aulas alguns exemplos de áreas que nós vamos utilizar. A área de uma esfera, a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo. Todas essas áreas nós vamos utilizar quando nós formos trabalhar com a grandeza física pressão.